Vocês acham que conhecem ingratidão? Acham que já viram de tudo? Deixa eu contar para vocês uma história que ainda me tira o sono e que talvez mude a forma como vocês veem família para sempre. Meu nome é Carlos, tenho 54 anos e até 2 anos atrás eu acreditava que família era tudo na vida, que sangue era mais forte que água, que quando você ajuda alguém do seu sangue, essa pessoa nunca esquece, nunca te abandona. Cara, como eu estava errado. Vou contar exatamente como aconteceu, sem mentir, sem enfeitar, porque preciso desabafar isso com alguém. E talvez vocês me ajudem a entender se o que eu fiz foi certo ou errado. A história começa há 10 anos. Minha irmã, a Silvia, tinha acabado de perder o marido num acidente de moto. Ela ficou viúva aos 38 anos, com um filho de 15, o Gabriel. Imaginem a situação. Mulher sozinha, sem profissão definida, com um adolescente para criar. Eu sempre fui próximo da minha irmã. Somos só nós dois na família. Nossos pais morreram cedo. Então, quando ela me ligou chorando, dizendo que não sabia como ia pagar as contas, como ia dar um futuro para o Gabriel, cara, meu coração partiu. Na época, eu tinha uma pequena empresa de materiais de construção. Não era rico, mas estava bem de vida. Tinha acabado de me separar também. Minha ex-esposa ficou com a casa boa. Eu fiquei num apartamento alugado. Não tínhamos filhos, então pelo menos não tinha essa complicação. Carlos, a Silvia me disse naquele dia, eu não sei o que fazer. O Gabriel é tão inteligente, sempre foi o melhor aluno da escola. Mas como vou pagar faculdade para ele? Como vou dar o que ele merece? E ali, naquele momento, eu tomei uma decisão que parecia óbvia na época. Irmã, relaxa, eu vou ajudar vocês. O Gabriel vai ter a faculdade que ele merece e vocês vão ter um lugar digno para morar. Foi assim que comprei um terreno num bairro em crescimento na cidade e comecei a construir uma casa. Não era luxo, mas era boa. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha moderna. Gastei cerca de R$ 80 mil na época. Uma fortuna para mim. Enquanto construía a casa, o Gabriel veio morar comigo no meu apartamento. A ideia era ele terminar o ensino médio e depois decidir que curso fazer. E cara, nos 2 anos que ele morou comigo, eu me apaixonei por aquele garoto como se fosse meu próprio filho. O Gabriel era realmente especial, inteligente, educado, carinhoso. Me chamava de tio do coração. Sempre me dava abraços, me perguntava sobre o meu dia. Parecia genuinamente interessado na minha vida. A gente assistia futebol juntos no domingo. Eu ensinava ele a dirigir. Levava ele para conhecer minha empresa. Mostrava como funcionava o negócio. Ele dizia que queria ser engenheiro civil, que um dia a gente ia trabalhar juntos. Tio Carlos, ele falava, quando eu me formar, vou construir casas como você, mas vamos ser sócios. Vamos ter a maior construtora da cidade. Meu coração derretia toda vez que ele falava isso. Quando a casa ficou pronta, foi uma festa. A Silvia chorava de alegria. O Gabriel me abraçou forte e disse, tio, você mudou nossa vida. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Eles se mudaram e eu voltei para o meu apartamento. Mas não fiquei sozinho. Quase todo o fim de semana eu estava lá com eles. Virei parte da família. O Gabriel me apresentava para os amigos como meu tio, que é praticamente meu pai. Quando chegou a hora do vestibular, o Gabriel passou em engenharia civil numa universidade particular boa. Mas cara, muito cara. Eram quase R$ 2.000 por mês só de mensalidade, sem contar material, transporte, alimentação. A Silvia veio falar comigo, preocupada. Carlos, eu arranjo um trabalho, junto dinheiro, a gente dá um jeito. Para com isso, eu falei. Eu prometi que ele ia ter a melhor educação e vai ter. Deixa comigo. E foi assim que eu paguei 5 anos de faculdade do Gabriel. Mensalidade, livros, curso de inglês, curso de AutoCAD, laptop novo, tudo. Eu calculei outro dia, foram mais de R$ 150 mil investidos na educação dele. Mas não era só dinheiro.
Eu ia nas formaturas, nas apresentações de trabalho. Ajudava ele com os projetos quando ele pedia. Apresentei ele para fornecedores da minha empresa quando ele precisava de material para maquetes. Eu estava genuinamente orgulhoso daquele menino. No 4º ano da faculdade, ele conseguiu um estágio numa construtora grande. Eu que arranjei, conhecia o dono. E o Gabriel foi muito bem. Tanto que, quando se formou, eles já ofereceram uma vaga efetiva com um salário excelente para um recém-formado. Foi na festa de formatura que ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Tio Carlos, tudo que eu sou hoje eu devo a você. Você é meu herói. Um dia vou retribuir tudo isso. Depois que o Gabriel começou a trabalhar, as coisas meio que mudaram. No começo foi sutil, sabe? Ele estava ocupado com o trabalho novo. Era natural. Mas aos poucos eu comecei a perceber que ele estava diferente. Os almoços de domingo, que eram sagrados, começaram a ficar espaçados. Ah, tio, tenho um compromisso. Ah, tio, estou muito cansado. Quando eu ligava, ele estava sempre ocupado. Quando eu aparecia na casa, ele estava sempre saindo. A Silvia percebia também, mas justificava. Carlos, ele está numa fase nova da vida, está se adaptando ao trabalho. Mas eu sentia que era mais que isso. Foi numa dessas visitas que eu tive o primeiro choque. Cheguei na casa que eu construí, e o Gabriel estava com uns amigos na sala. Quando me viu, fez uma cara estranha e disse: "Oi, tio, a gente estava meio conversando sobre trabalho aqui." Cara, foi como um tapa na cara. Ele estava me dispensando, na casa que eu paguei. Mas o que mais me doeu foi ouvir ele falando com os amigos quando eu saí. Cara, minha família é muito em cima, sabe? Às vezes é sufocante. Sufocante. Eu que paguei tudo para ele estava sendo sufocante? Algumas semanas depois, descobri o motivo da mudança. O Gabriel estava namorando uma menina da empresa onde ele trabalhava, filha do sócio minoritário. Bonita, rica, formada em administração numa universidade particular caríssima. A Bruna. Esse era o nome dela. A primeira vez que eu a conheci foi num aniversário da Silvia. O Gabriel levou ela. E, cara, desde o primeiro momento, eu senti que ela me olhava com desprezo. Como se eu fosse, sei lá, inferior. Durante o almoço, ela fez várias perguntas sobre a minha empresa, sobre onde eu morava, sobre o meu nível de instrução. Foram essas as palavras dela. Quando soube que eu não tinha faculdade, que tinha construído minha empresa na raça, ela deu um sorriso de canto e mudou de assunto. Mas o pior foi ouvir a conversa que ela teve com o Gabriel na cozinha. Eu tinha ido pegar uma cerveja e ouvi ela falando baixinho. Amor, sua família é muito simples, né? Muito diferente do que estou acostumada. E o Gabriel respondeu: eu sei. Mas fazer o quê, né? É família. É família? Como assim é família? Eu que paguei a faculdade dele, eu que dei casa para ele, eu que acreditei nele quando ninguém mais acreditava? Naquele momento eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Uma dor no peito que parecia que ia me matar. Mas engoli seco e fingi que não tinha ouvido nada. Depois que a Bruna entrou na vida dele, o Gabriel virou outra pessoa. Completamente outra pessoa. Ele começou a frequentar lugares caros, a vestir roupas de marca, a falar diferente. Até o jeito de cumprimentar mudou. Antes me dava abraços calorosos, agora era um aperto de mão frio. Um dia eu fui visitar eles e encontrei o Gabriel vendo uns catálogos de carros caros. Quando perguntei se ele estava pensando em comprar, ele disse: "Ah, tio, preciso de um carro que combine com minha posição profissional, né? Não posso mais andar de ônibus." Posição profissional? O emprego que eu consegui para ele? E a Silvia, coitada, estava meio perdida no meio disso tudo. Ela percebia a mudança do filho, mas não sabia como lidar. Várias vezes ela me procurou preocupada. "Carlos, o Gabriel está estranho. Está tratando todo mundo diferente." Foi nessa época que aconteceu algo que deveria ter sido um alerta vermelho gigante na minha cabeça. O Gabriel me procurou um dia,
todo sorridente, e disse: Tio, preciso de um favor. Você poderia me emprestar 50 mil reais? É para dar de entrada num carro. Eu pago de volta em parcelas. 50 mil reais. Do nada. Sem muito justificativa. E, cara, mesmo com aquela sensação estranha no peito, mesmo percebendo que ele estava mudado, eu quase disse que sim, porque ainda existia aquela parte de mim que lembrava do garoto carinhoso que me chamava de tio do coração. Mas algo me fez perguntar: Gabriel, por que você não pega um financiamento direto com o banco? Com seu salário atual, você consegue fácil. Ele ficou meio sem graça e disse: Ah, é que, enfim, esquece, tio. Vou dar outro jeito. Foi aí que eu soube que tinha algo errado. Muito errado. 2 semanas depois desse episódio do empréstimo, eu descobri algo que mudou tudo. Eu tinha ido numa loja de materiais de construção comprar algumas coisas para a empresa e o vendedor, que me conhecia há anos, puxou o assunto. E aí, Carlos, seu sobrinho está construindo uma casa, né? Passou aqui semana passada orçando material. Meu mundo parou. Como assim construindo uma casa? Eu perguntei. Ele disse que ia construir uma casa para a namorada dele. Casa grande, viu? Pelo orçamento que ele pediu, deve ser coisa de uns 200 metros quadrados. Eu saí de lá em choque. O Gabriel estava planejando construir uma casa e não tinha me falado nada? E de onde ele ia tirar dinheiro para isso? Cheguei em casa e não consegui parar de pensar. Até que uma possibilidade terrível passou pela minha cabeça. Será que... No dia seguinte, peguei meu carro e fui dar uma volta pelo bairro onde eles moravam. E foi andando pelas ruas próximas que eu vi um terreno com uma placa: vendido. Perguntei para o vizinho de lá quem tinha comprado e ele disse: um rapaz jovem, engenheiro, disse que vai construir para a namorada dele. Cara, naquele momento eu tive certeza. O Gabriel tinha vendido a casa que eu construí para ele e a mãe dele. A casa onde a Sílvia morava. Mas como? A casa estava no nome dele? No nome da Sílvia? Eu nunca tinha me preocupado com esses detalhes legais na época. Naquela noite eu não dormi. Fiquei pensando, relembrando, tentando entender. E de manhã cedo eu liguei para o meu advogado, o mesmo que tinha cuidado do meu divórcio, e expliquei a situação. Carlos, ele me disse, preciso ver os documentos da casa para saber como está a situação legal. Mas pelo que você está me contando, se a casa está no nome do Gabriel ou da sua irmã, eles podem vender sem sua autorização, mesmo você tendo pagado. Meu sangue ferveu. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, a Sílvia me ligou chorando. Chorando muito. Carlos, ela soluçava no telefone. Preciso falar com você, pessoalmente. É urgente. Fui correndo na casa dela. Quando cheguei, ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar e o Gabriel não estava. Irmã, o que aconteceu? E então ela me contou a verdade que estilhaçou meu coração em 1000 pedaços. Carlos, o Gabriel vendeu a casa. Mesmo eu já suspeitando, ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Ele disse que precisa do dinheiro para construir uma casa nova, numa área melhor, e que eu posso ir morar com vocês lá. Mas, Carlos, ela pausou, tentando controlar o choro. A casa nova vai ser só para ele e a Bruna. Eu vou morar numa edícula nos fundos. Uma edícula. A mãe dele ia morar numa edícula, depois de ter perdido a casa que eu construí para ela. E tem mais, ela continuou. Ele disse que você não vai mais ser bem-vindo lá, que a Bruna não se sente confortável com pessoas muito diferentes. Pronto, ali acabou tudo para mim. Naquele momento eu senti uma mistura de raiva, decepção e tristeza que eu nunca tinha sentido na vida. Era como se os últimos 10 anos da minha vida tivessem sido uma mentira. Como se todo o amor, todo o investimento, toda a dedicação não tivessem valido nada. Sílvia, eu falei, tentando manter a calma. Cadê o Gabriel? Preciso falar com ele. Ele saiu. Disse que ia resolver umas coisas da casa nova. Foi aí que eu tomei uma decisão. Eu ia até o trabalho dele. Cheguei na construtora onde o Gabriel trabalhava às 2 da tarde.
Pedi para falar com ele na recepção e a secretária disse que ele estava em reunião. Diz para ele que é o tio Carlos, é urgente. 15 minutos depois, ele apareceu. E a cara dele quando me viu era de puro aborrecimento, como se eu fosse um mendigo pedindo esmola. Tio, o que você está fazendo aqui? Estou trabalhando. Gabriel, preciso falar com você sobre a casa. Ele ficou vermelho e disse, vamos lá fora. Saímos da empresa e fomos até uma pracinha próxima. E ali, naquele banco de praça, eu tentei ter a conversa mais importante da minha vida. Gabriel, comecei. Sua mãe me contou que você vendeu a casa. Vendi. E daí? E daí? A frieza dele me deixou sem palavras por uns segundos. Como assim? E daí? Aquela casa... Eu que construí aquela casa. Gastei R$ 80 mil do meu dinheiro para dar um lar para vocês. Tio, a casa estava no meu nome. Legalmente, eu posso fazer o que quiser com ela. Legalmente. Ele estava falando de legalidade comigo. Gabriel, não é questão de legalidade. É questão de gratidão, de respeito, de... De quê, tio? Ele me interrompeu. Você quer que eu viva para sempre na sua sombra? Que toda vez que eu quiser fazer alguma coisa na minha vida, eu tenha que pedir sua autorização? Eu não estava acreditando no que estava ouvindo. Sombra? Gabriel, eu paguei sua faculdade, R$ 150 mil. Eu consegui seu emprego. E eu nunca pedi nada disso, ele gritou. Você fez porque quis. Ninguém mandou você bancar o paizão. Bancar o paizão. Cara, naquele momento eu senti como se tivesse levado uma facada. Todas as lembranças boas, todos os momentos carinhosos, todos os tios do coração, tudo virou pó na minha frente. Gabriel, eu disse tentando manter a voz firme. E sua mãe? Você vai botar sua própria mãe para morar numa edícula? Minha mãe vai estar confortável e vai ter privacidade. Todo mundo ganha com isso. E eu? Você disse que eu não vou mais ser bem-vindo na casa nova. Ele suspirou, como se estivesse cansado da conversa. Tio, você é uma pessoa legal, mas... Você e a Bruna são de mundos muito diferentes. Ela não se sente à vontade. E eu preciso pensar no meu futuro, no meu casamento. Seu futuro, seu casamento. Com o dinheiro que veio da casa que eu paguei. Entendi, eu falei. Então é isso? É isso. Me levantei do banco e olhei para ele. Aquele menino que eu tinha amado como filho, que eu tinha investido 10 anos da minha vida, que eu tinha tratado melhor que muitos pais tratam os próprios filhos. Gabriel, eu disse, espero que você seja muito feliz. E saí andando. Não olhei para trás. Nos dias seguintes, eu fiquei numa espécie de luto. Não conseguia trabalhar direito, não conseguia dormir, não conseguia nem comer. Era como se tivesse perdido um filho. Mas depois de uma semana assim, bateu uma coisa diferente. Não era mais tristeza, era raiva. Uma raiva fria, calculada. Eu tinha dado tudo para aquele garoto e ele tinha me jogado fora como se eu fosse lixo. Tinha humilhado minha irmã. Tinha desrespeitado tudo que eu tinha feito por ele. E ia ficar por isso mesmo? Não. Não ia ficar. Procurei meu advogado de novo e expliquei toda a situação com detalhes. Ele analisou os documentos da casa, os comprovantes dos pagamentos da faculdade, tudo. Carlos, ele me disse, juridicamente você não tem como reaver a casa. Ela estava no nome dele mesmo. Mas ele fez uma pausa. Existe uma coisa chamada enriquecimento ilícito sem causa. Você investiu dinheiro na educação dele com a expectativa de gratidão familiar, e ele está usando esse investimento em detrimento da família. O que isso significa na prática? Significa que podemos entrar com uma ação cobrando ressarcimento pelos valores investidos na educação dele. Não é garantido que vamos ganhar, mas temos argumentos. Uma ação judicial contra meu próprio sobrinho. 2 anos atrás, eu jamais imaginaria fazer uma coisa dessas, mas naquele momento parecia a única forma de mostrar para ele que ações têm consequências. Faz, eu disse. Prepara a ação. Mas não ia ficar só nisso. Eu ia fazer mais uma coisa.
Lembram que eu falei que arranjei o emprego do Gabriel? Que eu conhecia o dono da construtora? Pois é. O Marcelo e eu éramos parceiros comerciais há anos. Minha empresa fornecia material para a construtora dele com frequência. Éramos quase amigos. Marquei um almoço com ele e, no meio da conversa, comentei sobre o Gabriel. Marcelo, como está o Gabriel lá na empresa? Está se adaptando bem? Cara, é um rapaz inteligente, trabalha bem, mas... Ele hesitou. Mas o quê? Ah, cara, não sei se devo falar isso. Marcelo, somos amigos há anos. Pode falar. É que ele anda meio arrogante, sabe? Principalmente depois que começou a namorar a filha do Miranda. Miranda era o sócio minoritário da empresa. Arrogante como? Ah, trata mal os funcionários mais simples, quer sempre os projetos mais importantes, fala como se fosse dono da empresa. E teve uma situação meio estranha também. Meu coração acelerou. Que situação? Semana passada pegamos ele usando material da obra dele para um projeto pessoal. Quando questionamos, ele disse que era só um pouco, que ia repor. Passou um pano porque é genro do Miranda, mas se fosse outro funcionário já tinha sido mandado embora. Desvio de material. Isso era demissão por justa causa na certa. Marcelo, eu falei, você confia em mim? Claro, Carlos, por quê? Me faz um favor, fica de olho nele. Se ele fizer qualquer coisa errada, me avisa antes de tomar qualquer decisão. Marcelo concordou, meio sem entender, mas eu estava começando a entender tudo. O Gabriel estava se achando intocável por causa do relacionamento com a Bruna. Estava se aproveitando da posição. E mais cedo ou mais tarde ia pisar na bola. Não demorou muito. 3 semanas depois do nosso almoço, o Marcelo me ligou. Carlos, preciso falar com você. É sobre o Gabriel. Nos encontramos no mesmo restaurante e ele me contou tudo. Cara, a situação ficou insustentável. Ontem pegamos ele desviando não só material, mas vendendo o projeto da empresa para um cliente concorrente. É crime, Carlos, não tem como passar pano. Meu coração disparou. O que vocês vão fazer? Vamos demitir por justa causa e ainda vamos processar ele por quebra de contrato e furto. O Miranda está uma fera. Disse que não importa se é genro ou não, que isso é traição. Justa causa. Processo. O mundo perfeito do Gabriel estava desmoronando. Marcelo, eu falei, quando vocês vão comunicar para ele? Amanhã de manhã. Me faz mais um favor. Deixa eu estar presente na hora. Ele me olhou confuso. Carlos, você tem certeza? Vai ser uma situação bem desconfortável. Tenho certeza. Preciso estar lá. O acerto de contas. Na manhã seguinte, às 9 horas, eu estava na sala de reuniões da construtora. Junto comigo, o Marcelo, o Miranda e o advogado da empresa. Quando o Gabriel entrou na sala e me viu lá, a cara dele foi impagável. Uma mistura de surpresa, medo e raiva. Tio Carlos, o que você está fazendo aqui? Senta, Gabriel, o Marcelo disse. Temos que conversar. Nos próximos 15 minutos, eles apresentaram todas as provas contra ele. Fotos do material desviado, cópias dos e-mails com informações vendidas para o concorrente, tudo. O Gabriel tentou se explicar, tentou justificar, mas estava claro que não tinha defesa. Gabriel, o Miranda disse, você está demitido por justa causa. E vamos entrar com processo contra você por danos morais e materiais à empresa. Foi aí que o Gabriel olhou para mim com uma raiva que eu nunca tinha visto. Isso foi você, não foi? Você armou isso para me ferrar. Eu não armei nada, Gabriel. Você fez tudo sozinho. Você é um invejoso. Não aceita que eu cresci na vida, que eu sou melhor que você. Melhor que eu. Depois de roubar da empresa, depois de trair a confiança de todo mundo. Gabriel, eu disse levantando da cadeira, tem uma coisa que eu preciso te entregar. Peguei um envelope que estava na minha pasta e coloquei na mesa. O que é isso? É uma notificação judicial. Estou cobrando o ressarcimento dos R$ 150 mil que gastei na sua educação. O silêncio na sala foi total. Você está me processando? Estou. Você disse que nunca pediu nada, que eu fiz porque quis.
Então agora você pode pagar de volta. A cara dele era de puro desespero. Tio Carlos, não faz isso. Eu não tenho esse dinheiro. Não tenho? Como não tem? Você não vendeu a casa que eu construí? Não ia construir uma casa nova com esse dinheiro? Mas o dinheiro já está comprometido com a construção nova. Problema seu, Gabriel. Você é adulto, tem que arcar com as consequências dos seus atos. Me levantei para sair, mas antes de chegar na porta, me virei para ele uma última vez. Ah, Gabriel, uma última coisa. A Bruna já sabe que você foi demitido por justa causa e que está sendo processado? A cara dele ficou branca, porque eu imagino que uma moça de família rica não vai querer casar com um desempregado processado por roubo, né? E saí da sala. Vocês acham que a história acaba aí? Acham que eu tinha me vingado e estava satisfeito? Na verdade, eu estava me sentindo péssimo. Sim, o Gabriel tinha me ferrado, tinha sido ingrato, tinha me desrespeitado. Mas ver ele destruído daquele jeito não me trouxe a satisfação que eu esperava. 2 semanas depois da demissão, a Sílvia me ligou. Carlos, preciso falar com você. É sobre o Gabriel. Quando cheguei na casa dela, na casa nova onde ela estava morando numa edícula, encontrei minha irmã chorando. O que aconteceu, Sílvia? A Bruna terminou com ele. Quando soube dos processos da demissão, ela disse que não podia se associar a uma pessoa com problemas judiciais. Não posso negar que senti uma pontinha de satisfação, mas continuei ouvindo. E tem mais, Carlos. O Gabriel, ele está diferente, está arrependido, muito arrependido. Arrependido? Ele chorou aqui ontem. Disse que perdeu tudo por orgulho, por querer impressionar uma menina que nem gostava dele de verdade. Disse que você foi o pai que ele nunca teve e que ele jogou tudo fora. Meu coração apertou. Ele quer falar comigo? Quer, mas está com vergonha. Acha que você nunca vai perdoar. Fiquei em silêncio pensando. Parte de mim queria manter a distância, manter o orgulho. Mas outra parte lembrava do garoto de 15 anos que tinha perdido o pai. Do jovem que sonhava em trabalhar comigo, dos abraços calorosos de tio do coração. Sílvia, eu falei, chama ele aqui. Meia hora depois o Gabriel apareceu. E, cara, era outra pessoa. Magro, barba por fazer, olhos vermelhos, parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Quando me viu, ele começou a chorar. Chorar mesmo, igual criança. Tio Carlos, eu sou um lixo. Eu sou um lixo de pessoa. Fiquei ali parado, vendo aquele homem de 25 anos chorar como um menino que eu tinha conhecido 10 anos atrás. Gabriel. Não, tio. Deixa eu falar. Preciso falar. Ele limpou as lágrimas e me olhou nos olhos. Eu fui o maior ingrato do mundo. Você me deu tudo. Casa, educação, carinho, oportunidade. E eu joguei tudo fora por orgulho idiota. Continuei em silêncio. Eu achei que tinha crescido, que era independente, que não precisava mais de ninguém. Mas a verdade é que eu sempre vou ser aquele garoto de 15 anos que perdeu o pai e que teve você como salvador. A voz dele falhou. Tio, eu sei que não mereço perdão. Sei que fui longe demais. Mas você pode me dar uma chance? Uma chance de mostrar que eu aprendi, que eu mudei? Olhei para ele, para minha irmã, que estava chorando no canto, e tive que tomar uma decisão que ia definir o resto das nossas vidas. Gabriel, eu disse, você me machucou muito, muito mesmo. Eu sei. Mas, continuei, você continua sendo meu sobrinho. Continua sendo o filho que eu nunca tive. Os olhos dele se encheram de esperança. Vou retirar o processo. Mas com condições. Ele balançou a cabeça desesperadamente. Qualquer coisa, tio, qualquer coisa. Primeira condição, você vai trabalhar na minha empresa, começando de baixo como ajudante geral. Vai aprender o negócio da base com humildade. Aceito. Segunda condição, você vai morar aqui com sua mãe, na edícula que você destinou para ela. Vai entender na pele o que é se sentir rebaixado. Ele engoliu seco, mas concordou.
Terceira condição, 50% do seu salário vai ser descontado até você pagar pelo menos metade dos 150 mil que gastei com sua educação. Tio, não é negociável, Gabriel. Você disse que nunca pediu nada. Agora vai provar isso pagando de volta. Ele respirou fundo e concordou. E a última condição, eu falei, olhando bem nos olhos dele. Ao primeiro sinal de arrogância, de desrespeito, de ingratidão, acabou, para sempre. Não vai ter terceira chance. Entendi, tio. Eu juro que aprendi a lição. Os primeiros meses foram difíceis, muito difíceis. O Gabriel começou na minha empresa carregando material, organizando depósito, fazendo as tarefas mais básicas, e eu confesso que às vezes eu pegava pesado com ele de propósito. Queria ter certeza de que a mudança era real. Mas, cara, ele aguentou tudo calado. Chegava cedo, saía tarde, nunca reclamou. Quando os outros funcionários faziam piada com a situação, porque todo mundo sabia da história, ele abaixava a cabeça e continuava trabalhando. Teve um dia que eu o vi chorando no banheiro da empresa. Quando percebeu o que eu tinha visto, ele tentou disfarçar. Está arrependido? Eu perguntei. Do que fiz antes? Muito. De estar aqui agora. Nunca, tio. Esse é o lugar onde eu deveria estar. Foi nesse momento que eu comecei a acreditar que a mudança era real. Aos poucos, conforme ele foi provando que tinha mudado mesmo, comecei a dar responsabilidades maiores para ele. Deixei ele acompanhar orçamentos, conversar com clientes, participar de reuniões. E o Gabriel que ressurgiu era diferente. Humilde, respeitoso, grato por cada oportunidade. Tratava todos os funcionários com carinho, desde o porteiro até o gerente. 6 meses depois de ele ter voltado para a empresa, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Era final de ano e eu sempre faço uma confraternização com todos os funcionários. Família, amigos, todo mundo junto. No meio da festa, o Gabriel pediu para falar no microfone. Pessoal, ele começou, e eu vi que estava nervoso. Quero aproveitar que todo mundo está aqui para falar uma coisa importante. A festa toda parou para ouvir. Muitos de vocês sabem da minha história com o tio Carlos. Sabem que ele me criou como filho, pagou minha educação, me deu oportunidades e sabem que eu fui um ingrato com ele. O silêncio era total. Eu quero pedir desculpas publicamente para o tio Carlos, para minha mãe, para todos vocês que viram ele sofrendo por causa da minha arrogância. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Tio Carlos, você me ensinou que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem está do seu lado quando você precisa. É quem acredita em você quando nem você mesmo acredita. Você foi meu pai, meu professor, meu exemplo. A voz dele começou a falhar. E eu quase joguei tudo isso fora por orgulho idiota. Mas você me deu uma segunda chance. Me trouxe de volta. Me mostrou o que é amor incondicional. Ele fez uma pausa e continuou. Por isso eu quero fazer um compromisso público aqui, na frente de todo mundo. Eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digno do amor que você me deu. Vou honrar o nome da nossa família. Vou ser o homem que você sempre acreditou que eu podia ser. Cara, não teve olho seco naquela festa. Eu mesmo estava chorando igual criança. O Gabriel veio até mim e me deu o abraço mais apertado da nossa vida. Obrigado por não ter desistido de mim, tio do coração. Tio do coração. Fazia mais de 1 ano que eu não ouvia isso. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que tenho meu sobrinho de volta. Mas um sobrinho melhor, mais maduro, mais humilde. Ele quitou metade da dívida da faculdade, como prometido. Mesmo eu tendo falado várias vezes que não precisava mais pagar, ele insiste em honrar o compromisso. Tio, foi o dinheiro mais bem investido da minha vida. Não foi só uma educação técnica. Você me ensinou valores que eu esqueci por um tempo, mas que agora carrego para o resto da vida. A Silvia saiu da edícula e voltou a morar na parte principal da casa. O Gabriel construiu um anexo para ela com todo o conforto que ela merece. E eu voltei a frequentar a casa todo domingo. Voltamos a assistir futebol juntos, a conversar sobre trabalho, sobre vida.
O Gabriel está namorando uma moça simples, professora, que o trata bem e respeita a nossa família. Nada de frescura, nada de snobismo. Uma menina de ouro que entende o valor das coisas simples da vida. Na empresa, ele virou meu braço direito de verdade. Não por nepotismo, mas por competência e dedicação. Os funcionários respeitam ele. Os clientes confiam nele. E semana passada ele me disse uma coisa que me emocionou muito. Tio, quando eu tiver filhos, vou contar essa história toda para eles. Vou mostrar as fotos de quando eu era arrogante. Vou contar como eu quase perdi a pessoa mais importante da minha vida por orgulho idiota. Quero que eles aprendam com o meu erro. Vocês sabem por que eu resolvi contar essa história aqui? Primeiro, porque precisava desabafar. Guardar tudo isso dentro de mim estava me fazendo mal. Segundo, porque acho que muita gente passa por situações parecidas. Quantos de vocês já ajudaram alguém da família e se sentiram traídos depois? Quantos já investiram amor e dinheiro em alguém que virou as costas? Terceiro, porque quero que vocês entendam uma coisa. Perdoar não é sinônimo de passar a mão na cabeça. Perdoar é dar uma nova chance, mas com limites, com condições, com consequências. Eu poderia ter cortado o Gabriel da minha vida para sempre. Seria compreensível, seria até justificável. Mas aí eu lembraria para sempre do menino de 15 anos que perdeu o pai e que me chamava de herói. Todo mundo merece uma segunda chance, mas só uma. E ela tem que ser conquistada com muito suor, muito arrependimento verdadeiro e mudança de comportamento comprovada. O Gabriel de hoje não é o mesmo de 2 anos atrás. Ele passou pelo vale da humilhação e saiu um homem melhor. Aprendeu que sucesso sem gratidão é vazio. Que família vale mais que status social. Que humildade é uma virtude, não uma fraqueza. E eu aprendi que amar alguém, às vezes, significa ser duro com essa pessoa. Que estabelecer limites é um ato de amor. Que perdoar não é esquecer, mas escolher não carregar o peso do rancor. Hoje, nós temos uma relação mais madura, mais verdadeira. Ele me respeita não só por obrigação familiar, mas por admiração genuína. Eu amo ele não só como tio, mas como mentor orgulhoso de ver o homem que ele se tornou. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Acham que eu fui muito duro processando ele e botando ele para trabalhar como ajudante geral? Ou acham que eu fui muito mole, dando uma segunda chance para quem me desrespeitou tanto? Vocês acreditam que pessoas realmente mudam? Ou acham que eu fui ingênuo em confiar no Gabriel de novo? E se vocês fossem o Gabriel, conseguiriam engolir o orgulho e recomeçar do zero para reconquistar a confiança de quem vocês machucaram? Deixem nos comentários o que vocês acham. Contem suas próprias histórias de ingratidão familiar, de segundas chances dadas ou negadas. Vamos aprender uns com os outros, porque no final das contas, família é complicado mesmo. Não existe manual de instruções. A gente vai errando, acertando, machucando, perdoando e tentando fazer o melhor que pode. O importante é nunca desistir do amor, mesmo quando ele dói. Principalmente quando ele dói. Obrigado por terem escutado minha história. Obrigado por me darem esse espaço para desabafar. E obrigado por me ajudarem a entender que, às vezes, as feridas mais profundas podem gerar as curas mais poderosas. Um abraço de quem aprendeu que família não é quem nunca te decepciona. Família é quem, mesmo depois de te decepcionar, tem coragem de pedir perdão e mudar de vida para reconquistar seu amor. E vocês, o que fariam no meu lugar? Vocês sabem o que é mais difícil nessa história toda? Não é nem a traição do Gabriel, não é nem a ingratidão. O mais difícil é carregar o peso de ter quase desistido dele para sempre. Tem uma parte da história que eu não contei ainda e que me persegue até hoje. Aconteceu uns 3 meses depois que ele voltou a trabalhar na empresa, quando eu ainda estava testando se a mudança dele era real. Eu estava no escritório, já tarde da noite, finalizando uns orçamentos, quando ouvi um barulho estranho vindo do depósito.
Peguei uma lanterna e fui verificar, pensando que podia ser ladrão. Quando cheguei lá, encontrei o Gabriel, sozinho, no escuro, chorando. Mas não era um choro normal. Era um choro de desespero de quem estava no fundo do poço. Ele estava sentado no chão, entre as pilhas de material, com a cabeça entre as mãos, soluçando como uma criança. Fiquei parado na porta sem saber se devia entrar ou sair. Nunca tinha visto um homem adulto chorar daquele jeito. Gabriel, chamei baixinho. Ele levou um susto e tentou disfarçar, limpando o rosto rapidamente. Tio, eu estava só, organizando umas coisas aqui. Gabriel, são 10 da noite. O que você está fazendo aqui? Ele tentou levantar, mas as pernas falharam. Sentou de novo e me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era puro desespero. Tio, ele disse com a voz quebrada, eu acho que estou ficando louco. Senti um frio na barriga. Como assim? Eu não consigo dormir. Faz meses que eu não durmo direito. Toda vez que fecho os olhos, fico pensando em como estraguei tudo. Em como fui ingrato com você. Em como joguei fora a única família que eu tinha. Ele começou a chorar de novo. E o pior é que eu sei que você está me dando uma chance, mas também sei que você não confia mais em mim. Vejo no seu olhar, tio. Você fica sempre esperando eu fazer merda de novo. O coração apertou, porque era verdade. E eu entendo, ele continuou. Se eu fosse você, também não confiaria. Mas, cara, é muito difícil viver sabendo que a pessoa mais importante da sua vida está sempre com um pé atrás contigo. Fiquei ali parado, sem saber o que dizer. Tio, eu fico acordado de madrugada pensando, será que ele vai me perdoar um dia de verdade? Ou vou passar o resto da vida pagando por uma merda que eu fiz quando era jovem e idiota? E então ele me olhou nos olhos e disse algo que me partiu ao meio. Às vezes, eu penso se não seria melhor eu ir embora, sair da sua vida de vez. Assim você não precisa mais fingir que me perdoou. Cara, naquele momento eu senti como se tivesse levado um soco no estômago, porque parte do que ele estava falando era verdade mesmo. Eu estava dando uma segunda chance para ele, mas não estava confiando de verdade. Estava sempre esperando ele me decepcionar de novo. Sentei no chão do depósito, do lado dele. Gabriel, comecei, você tem razão. Eu não confio em você completamente ainda. Ele assentiu, como se já soubesse. Mas não é porque você não merece confiança. É porque eu ainda não processei completamente a dor que você me causou. Olhei para ele. Filho, quando você me traiu, não foi só ingratidão. Foi como se você tivesse matado o pai que eu nunca consegui ser na vida. Entende? Ele me olhou surpreso. Eu nunca tive filhos, Gabriel. Meu casamento não deu certo. Nunca consegui construir uma família. Quando você apareceu na minha vida, você virou o filho que eu sempre quis ter. A voz começou a falhar. Eu projetei em você todos os meus sonhos de paternidade. Te ensinei a dirigir como um pai ensina. Torci por você nas apresentações da faculdade como um pai torce. Me orgulhei de você como um pai se orgulha. Pausei para respirar. E quando você virou as costas para mim, quando disse que eu era sufocante, quando me expulsou da sua vida, não foi só ingratidão. Foi como se meu próprio filho tivesse me renegado. Agora eu também estava chorando. Gabriel, a dor que você me causou não foi só financeira, foi emocional, foi existencial. Você me fez questionar se eu sabia amar alguém de verdade. O silêncio do depósito era quebrado só pelos nossos soluços. Tio, ele disse baixinho, eu não sabia que você se sentia assim. Como você ia saber? Eu nunca falei. Homem não fala dessas coisas, né? A gente engole, a gente sofre calado. Me virei para ele. Mas agora eu preciso te dizer uma coisa. Você me perguntou se eu vou te perdoar de verdade um dia. A resposta é sim, já perdoei. Os olhos dele se encheram de esperança. Mas perdoar é um processo, não é um evento. Não é como apertar um botão e pronto. É construção diária, é escolha diária. Estendi a mão para ele. E eu escolho todo dia
construir uma nova relação com você. Uma relação baseada em quem você é hoje, não em quem você foi 2 anos atrás. Ele apertou minha mão com força. Obrigado, tio. Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Gabriel, eu disse, pai não desiste de filho. E você é meu filho, mesmo que não do sangue. Naquela noite, naquele depósito escuro, cheirando a cimento e tinta, nós dois tivemos a conversa mais importante das nossas vidas. E foi ali que nossa relação realmente se curou. Mas a história não para aí, porque 3 semanas depois dessa conversa no depósito, o Gabriel me testou de um jeito que eu nunca imaginei. Era uma sexta-feira, final do dia, e eu estava fechando as contas da semana quando ele apareceu no meu escritório. Pela cara dele, dava para ver que tinha alguma coisa errada. Tio, preciso falar com você. Fala, filho. Ele respirou fundo e disse, eu estraguei tudo de novo. Meu coração parou. Como assim? Lembra daquela obra da Dona Maria, a aposentada, a extensão da casa dela? Lembrava. Era um projeto pequeno, mas importante. A Dona Maria era cliente antiga, tinha pouco dinheiro, e nós estávamos fazendo o trabalho quase pelo preço de custo, como um favor. Lembro. E daí? Eu calculei errado o orçamento, muito errado. Vamos ter prejuízo de uns 15 mil reais. 15 mil reais. Uma fortuna para minha empresa pequena. Como você calculou errado? Você não checou os números? Chequei, tio, mas eu estava nervoso, ansioso por causa daquela conversa nossa no depósito e acabei errando o cálculo da fundação. Coloquei muito pouco material no orçamento. Senti a raiva subindo. Gabriel, você sabe o que significa 15 mil reais de prejuízo? Sabe quantos meses a empresa leva para recuperar isso? Sei, tio, e sei que não tem desculpa. Olhei para ele e por um momento, só por um momento, passou pela minha cabeça. Pronto. Sabia que ele ia me decepcionar de novo. Mas então ele disse algo que mudou tudo. Tio, eu já conversei com a Dona Maria. Expliquei que o erro foi meu, que calculei errado. Disse que mesmo assim a gente vai honrar o orçamento, porque erro nosso não pode ser prejuízo do cliente. Fiquei surpreso. E aí? E aí eu ofereci uma solução para ela. Disse que eu vou trabalhar de graça nos fins de semana até a obra terminar e que vou usar o meu salário dos próximos 3 meses para cobrir parte do prejuízo. 3 meses de salário. Era quase metade do prejuízo. Gabriel. Não, tio. Deixa eu terminar. Eu sei que mesmo assim ainda vai sobrar prejuízo para a empresa. E eu sei que você pode me mandar embora agora. Seria justo. Ele me olhou nos olhos. Mas se você me der mais essa chance, eu prometo que vou aprender com esse erro também. Vou ser mais cuidadoso. Vou revisar tudo 2 vezes antes de entregar qualquer orçamento. Fiquei ali, olhando para ele, processando tudo. Gabriel, você poderia ter escondido isso de mim. Poderia ter inventado uma desculpa, jogado a culpa em outra coisa. Podia. Mas aí eu seria a mesma pessoa de 2 anos atrás. E eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia mentir para você. Naquele momento eu entendi que o Gabriel tinha mudado mesmo. O Gabriel de antes teria escondido o erro, inventado desculpas, talvez até culpado outra pessoa. O Gabriel de agora estava assumindo total responsabilidade e oferecendo soluções. Está bem, eu disse. Mas vou acrescentar uma condição. Você vai documentar esse erro e criar um protocolo novo de revisão de orçamentos. Quero que isso vire aprendizado para a empresa toda. O alívio no rosto dele foi visível. Obrigado, tio. Obrigado por mais essa chance. Gabriel, eu disse, errar faz parte da vida. O que não pode fazer parte é esconder erro ou repetir o mesmo erro. E foi assim que transformamos um prejuízo de 15 mil reais numa lição de vida que valeu muito mais que isso. 6 meses depois do episódio do orçamento errado, chegou o que eu chamo de teste final do Gabriel. A construtora do Marcelo, lembram dele, estava passando por dificuldades financeiras.
Ele me procurou pedindo ajuda com um projeto grande que a empresa dele não tinha condições de tocar sozinha. Carlos, ele disse, preciso de um parceiro de confiança para esse projeto. Alguém que entenda do riscado e que tenha equipe boa. Você toparia uma sociedade temporária? Era um projeto grande mesmo, um condomínio de casas populares. Se desse certo, renderia uns R$ 100.000 de lucro para cada empresa. Claro, Marcelo, mas vou colocar o Gabriel como responsável técnico pelo nosso lado. Marcelo ficou meio ressabiado. Carlos, com todo respeito, mas depois daquela história toda, você tem certeza? Tenho. O Gabriel mudou, é outro homem. Marcelo respirou fundo. Tudo bem, confio no seu julgamento. Mas aí veio o teste que eu não esperava. Uma semana depois de fecharmos a parceria, o Gabriel veio no meu escritório com uma cara estranha. Tio, aconteceu uma coisa que preciso te contar. Dessa vez, eu não senti medo. Sabia que qualquer coisa que fosse, ele ia me contar a verdade. Fala. A Bruna me procurou. Bruna, a ex-namorada rica que tinha largado ele quando soube dos processos. O que ela queria? Ela soube do projeto do condomínio. Soube que a gente vai ganhar uma grana boa com isso. Já estava imaginando onde a conversa ia dar. E aí ela veio com uma proposta. Disse que cometeu um erro me largando, que sempre me amou, que quer voltar. Olhei para ele esperando o resto. E disse mais uma coisa, que o pai dela tem contatos na prefeitura e que pode facilitar a aprovação de outros projetos se a gente ficar juntos de novo. Corrupção. Ela estava oferecendo esquema de corrupção disfarçado de reconciliação. E o que você respondeu para ela? Gabriel sorriu. Não um sorriso de malícia, mas um sorriso de quem tinha certeza das próprias escolhas. Disse que ela estava 2 anos atrasada, que eu não sou mais o homem que se impressiona com status e esquemas, que aprendi a valorizar coisas de verdade, senti um orgulho imenso. E disse mais uma coisa. Ele continuou. Disse que tenho uma família que me ama de verdade e que isso vale mais que todos os contatos corruptos do mundo. Pronto. Ali estava a prova final de que o Gabriel tinha mudado mesmo. Rejeitou dinheiro fácil, rejeitou status, rejeitou corrupção, escolheu ficar com a família e com o trabalho honesto. Gabriel, eu disse, agora eu sei que você virou homem de verdade. O projeto do condomínio foi um sucesso, não só pelo lucro, mas pela forma como o Gabriel conduziu tudo. Com transparência, com competência, com honestidade. E o mais importante, ele tratou todos os operários com respeito, pagou todos os fornecedores em dia, entregou a obra no prazo combinado. O Marcelo ficou tão impressionado que me fez uma proposta. Carlos, que tal a gente formalizar essa parceria? Sua empresa cuidando da parte técnica, a minha cuidando da parte comercial. Era uma oportunidade incrível. Mas antes de dar qualquer resposta, chamei o Gabriel para conversar. Filho, o Marcelo quer formalizar uma parceria entre as empresas. O que você acha? Acho uma ótima oportunidade, tio, mas o quê? Mas não quero que você faça isso pensando em mim. Quero que faça porque é bom para o negócio. Era exatamente a resposta que eu esperava do novo Gabriel. Gabriel, eu disse, estou fazendo porque é bom para o negócio, e você é parte do negócio porque provou que merece estar aqui. Fechamos a parceria, e hoje, 2 anos depois, nossa empresa cresceu quase 300%. Temos 15 funcionários, 3 obras simultâneas e uma reputação sólida no mercado. E o Gabriel virou meu sócio oficial mês passado. Não por nepotismo, mas por mérito. Ele que sugeriu à sociedade com uma condição. Tio, quero comprar minha parte da sociedade. Não quero que você me dê nada de graça, nunca mais. E foi isso que ele fez. Usou o dinheiro que tinha juntado nos últimos 2 anos, parte do salário que não foi descontado para pagar a faculdade, para comprar 30% da empresa. Hoje somos sócios, hoje somos parceiros, hoje somos pai e filho de verdade.
Vocês sabem qual foi a maior lição que essa história toda me ensinou? Que amar alguém de verdade não é dar tudo para essa pessoa, é dar o que ela precisa para crescer. Durante anos eu achei que amar o Gabriel era facilitar tudo para ele, pagar a faculdade, dar casa, conseguir emprego, resolver problemas. Mas, na verdade, fazendo isso, eu estava impedindo ele de desenvolver responsabilidade própria. Quando tudo desmoronou, quando ele me traiu e perdeu tudo, foi aí que ele aprendeu o valor real das coisas. Foi na dificuldade que ele descobriu quem realmente era. E eu? Eu aprendi que perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar da dor, mas escolher não carregar rancor. É dar uma nova chance, mas com limites claros. Aprendi também que confiança não é algo que você dá ou recebe. Confiança é algo que você constrói, tijolo por tijolo, dia após dia. O Gabriel de hoje é um homem que eu admiro, não só como tio, mas como ser humano. Ele se casou com a professora que eu mencionei antes, a Carla. Uma mulher simples, inteligente, que vê valor nas coisas certas da vida. O casamento foi simples na igreja do bairro, com churrasco na casa da Sílvia. Nada de luxo, mas cheio de amor verdadeiro. Eles estão esperando o primeiro filho. Vai ser meu primeiro neto de coração. E semana passada o Gabriel me disse uma coisa que me emocionou. Tio, quando meu filho nascer, quero que você seja padrinho. Não só no batizado, mas na vida. Quero que ele cresça sabendo que tem um avô que vai amá-lo, mas que também vai educá-lo com limites. Padrinho, avô de coração. E quero mais uma coisa. Ele continuou. Quero contar para ele nossa história, a história completa. Os erros que cometi, as chances que você me deu, as lições que aprendemos. Por quê? Porque quero que ele saiba que família é sobre perdão, sobre segundas chances, sobre crescimento, mas também sobre responsabilidade e consequências. Esse é o Gabriel de hoje. Um homem que não foge dos próprios erros, que usa o passado como aprendizado, que entende o valor da família verdadeira. Mas tem uma pergunta que eu faço para mim mesmo toda noite antes de dormir. E se eu não tivesse dado uma segunda chance para ele? E se eu tivesse deixado o orgulho falar mais alto? E se eu tivesse mantido o processo, cortado ele da minha vida para sempre? Onde estaríamos hoje? Eu provavelmente estaria sozinho, amargurado, carregando o peso do rancor. A empresa seria menor, minha vida seria mais vazia. E o Gabriel? Gabriel provavelmente teria se destruído completamente. Sem família, sem apoio, sem uma segunda chance, talvez nunca tivesse aprendido as lições que precisava aprender. Por isso eu digo para vocês, perdão não é fraqueza. Perdão é coragem. É a coragem de apostar no melhor das pessoas, mesmo depois de ver o pior delas. Mas atenção, perdão com limites, perdão com condições, perdão que exige mudança real, não só promessas vazias. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria diferente? Primeiro, eu teria sido mais claro sobre expectativas desde o início. Quando comecei a ajudar o Gabriel, deveria ter deixado claro que ajuda vem com responsabilidades. Segundo, eu teria prestado mais atenção nos sinais. A arrogância dele não surgiu do nada. Foi gradual. Se eu tivesse intervindo antes, talvez a situação não tivesse chegado ao extremo que chegou. Terceiro, eu teria conversado mais sobre valores, sobre gratidão, sobre o significado da família. Achei que essas coisas eram óbvias, mas não são. Precisam ser ensinadas, reforçadas, mas também tem coisas que eu faria exatamente igual. Eu daria a segunda chance de novo. 1000 vezes. Eu estabeleceria limites claros de novo. 1000 vezes. Eu escolheria o amor, ao invés do rancor de novo. 1000 vezes. Porque no final das contas, família é isso. É escolher amar mesmo quando dói. É apostar no crescimento das pessoas que amamos. É acreditar que todo mundo pode mudar, desde que queira de verdade. Eu quero terminar essa história com uma mensagem para quem está passando por algo parecido.
Se você tem alguém na família que te decepcionou, que foi ingrato, que te magoou, saiba que você tem duas escolhas. Primeira escolha: carregar o rancor para sempre. Cortar a pessoa da sua vida, seguir em frente sozinho. Essa escolha às vezes é necessária. Às vezes a pessoa não quer mudar. Não se arrepende de verdade. Continua te machucando. Nesses casos, se afastar é ato de amor próprio. Segunda escolha: dar uma segunda chance, mas uma segunda chance de verdade, com limites, com condições, com consequências claras. Essa escolha é mais difícil. Exige coragem, exige perdão, exige vigilância constante. Mas quando dá certo, quando a pessoa realmente muda, o resultado é lindo. Não existe escolha certa ou errada. Existe a escolha certa para cada situação, para cada pessoa, para cada momento da vida. O que eu posso dizer é: qualquer escolha que vocês fizerem, façam com amor. Amor próprio e amor pelo outro. Se escolherem se afastar, façam por amor próprio, para se proteger de mais dor. Se escolherem dar uma segunda chance, façam por amor ao outro, mas sem esquecer do amor próprio. E lembrem-se, vocês não são responsáveis por mudar ninguém, vocês só são responsáveis por suas próprias escolhas. O Gabriel mudou porque quis mudar, porque bateu no fundo do poço e decidiu que não queria ficar lá. Eu só dei as condições para que essa mudança acontecesse. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam a si mesmas quando encontram motivos suficientes para isso. Por último, eu quero deixar um recado especial para quem está do outro lado da história. Para quem foi o Gabriel na vida de alguém. Se você magoou alguém que te amava, se foi ingrato com quem te ajudou, se perdeu pessoas importantes por orgulho ou arrogância, saiba que nunca é tarde para mudar, mas mudança de verdade, não promessa vazia, não desculpa sem ação. Mudança que se prova no dia a dia, na humildade, no respeito, na gratidão genuína. E se a pessoa que você magoou não quiser te dar uma segunda chance, respeite, aceite, use isso como motivação para ser uma pessoa melhor para o resto da sua vida. Porque às vezes a maior prova de amor é aceitar que você perdeu o direito de estar na vida de alguém. E a maior prova de crescimento é usar essa dor para nunca mais cometer os mesmos erros. O Gabriel teve sorte, teve uma segunda chance. Nem todo mundo tem, por isso ele valoriza tanto o que conquistou de volta. Vocês que estão ouvindo essa história, independente de qual lado da situação vocês estão, lembrem-se. Família é o bem mais precioso que existe. Não joguem fora por orgulho, por dinheiro, por status social. Família verdadeira é quem fica do seu lado quando todo mundo vai embora. É quem acredita em você quando nem você mesmo acredita. É quem te ama nos seus melhores e piores momentos. Cuidem da família de vocês. Valorizem quem os ama de verdade, e se errarem, tenham coragem de pedir perdão e mudar. Porque no final das contas, quando estivermos velhos, olhando para trás, não vamos lembrar do dinheiro que ganhamos ou perdemos. Não vamos lembrar das roupas caras que usamos ou dos carros que dirigimos. Vamos lembrar das pessoas que amamos e que nos amaram. Vamos lembrar dos momentos de verdade, dos abraços sinceros, das risadas compartilhadas. E essa é a história que eu queria dividir com vocês. Uma história de dor, mas também de cura, de traição, mas também de perdão, de queda, mas também de reconstrução. Uma história que mostra que amor verdadeiro não é perfeito, é resistente, é capaz de sobreviver às maiores tempestades e sair mais forte do outro lado. Obrigado por terem me ouvido até aqui. Obrigado por me permitirem desabafar essa história que carreguei no peito por tanto tempo. E agora eu quero mesmo saber o que vocês fariam no meu lugar e no lugar do Gabriel. Contem suas histórias nos comentários. Vamos aprender uns com os outros, porque família é isso.
aprendizado constante, amor incondicional e a certeza de que sempre vale a pena lutar por quem realmente importa.